Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 11. Diz assim, amados irmãos: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, e eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Bendito Deus, maravilhoso Pai nosso que está no céu, rogamos diante da Tua presença nesse momento que o Senhor fale conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Os dias estão tão maus, a cada dia os homens se corrompem mais, se sujam mais. Mas nós, Senhor, precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra para nos mantermos santos nesse mundo podre, caído, cheio de pecado. Por isso te pedimos, Senhor, fale conosco nessa noite. Que não seja eu, mas o Teu Espírito a falar ao nosso coração nessa noite. Que o nosso ouvido possa estar atento à Tua voz. Que o nosso coração venha a ser uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Ah, Senhor, recebendo a semente da Tua palavra, que nós venhamos esconder a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti, Senhor. Nos ajude nessa noite a compreender tudo aquilo que o Senhor quer passar para nós. Fale uma vez mais, Senhor, para a glória do Teu santo nome. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar assim. Nós estamos fazendo a exposição da carta aos Hebreus. Temos aprendido até aqui que Jesus, Ele é superior aos profetas, que Jesus, Ele é superior aos anjos, que Jesus é o homem perfeito que se fez menor do que os anjos para morrer a nossa morte e nos conduzir à glória. E aprendemos semana passada que Jesus, Ele é superior a Moisés. Se em Gálatas nós fôssemos resumir uma palavra que definisse a carta de Paulo aos Gálatas, definiríamos em justificação pela fé. E se nós fôssemos definir uma palavra na carta aos Hebreus, definiríamos: Jesus Cristo é superior. É isso que nós temos aqui aprendido. Semana passada entendemos que Cristo, Ele é superior a Moisés pelo ofício que Ele exerce. Ele é o apóstolo, o enviado. Ele é o sumo sacerdote. Nele se cumpre a profecia de Zacarias. Ele é o rei, Ele é o sumo sacerdote, Ele é quem edifica a casa, Ele é todo-poderoso, Deus eterno, Filho amado de Deus Pai. Ele é fiel àquele que o constituiu, cumprindo até o fim a missão que foi dada a Ele, que nós falamos aqui, que a missão que foi dada a Jesus, a nenhum outro homem foi dada, a nenhum outro ser foi dado, porque a todos foi dada a missão de obedecer, para que vivam, inclusive Adão, mas a Jesus, Ele obedeceu para morrer pelos nossos pecados. Jesus, Ele é maior do que Moisés, porque Ele é o construtor da casa, e Moisés é apenas parte dessa casa. Jesus, Ele é superior a Moisés, porque Moisés foi servo, serviu com fidelidade na casa, mas Jesus,
é o filho que está na casa. E por isso, o escritor aos Hebreus diz que ele é digno de mais honra, ele é digno de mais glória do que Moisés. Agora, o escritor aos Hebreus, após ter falado acerca da superioridade de Cristo sobre Moisés, agora ele diz para nós acerca de uma advertência que o Senhor falou pela boca de Davi, seu servo. Ele faz uma citação direta, irmãos, dos Salmos 95 para esse texto que nós acabamos de ler, em Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 11. Estávamos conversando, eu e o irmão Esdras, ele falou uma coisa curiosa que eu não tinha prestado atenção, que lá em Salmos 95, o que Davi fala, através do Espírito Santo, está do versículo 7 a 11. E da mesma maneira, o escritor aos Hebreus traz essa aplicação, ou melhor, essa citação, e está aqui também do versículo 7 até o versículo número 11. O Salmo 95 já trouxe aqui para os irmãos, já preguei aqui, acho que muitas vezes. É um salmo onde Davi chama o povo a adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Ele é Deus grande, acima de todos os deuses. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso pastor e nós, ovelhas de sua mão. E depois, no versículo número 7, na parte B, ele diz ao povo para que o povo não venha andar segundo andou os pais no deserto, que provocaram a Deus, e por ter provocaram a Deus, provaram o desagrado de Deus, o descontamento de Deus, a ira de Deus, o ódio de Deus contra o pecado, e por isso não puderam entrar na terra prometida. Agora o escritor aos Hebreus usa essa passagem para poder falar aos irmãos hebreus que assim como o povo de Israel que saiu do Egito e estava a caminho da Canaã, assim também esses irmãos saíram do judaísmo, saíram daquelas práticas da lei cerimonial para servir a Cristo, pois Cristo era o cumprimento da lei. E assim como o povo de Israel estava querendo voltar para o Egito, também esses irmãos estavam querendo voltar para o judaísmo por conta da perseguição que estava no cristianismo. Ele começa a partir do versículo de número 7, dizendo o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. A primeira coisa que nós notamos aqui é que assim como diz o Espírito Santo, John Owen, o príncipe dos puritanos, diz que geralmente quando alguém vai citar alguma passagem do Antigo Testamento ou algum livro do Antigo Testamento, geralmente essa pessoa faz citação do autor que escreveu pessoalmente este livro ou o livro em questão. Mas aqui nesse verso nós vemos que o escritor aos Hebreus ele não cita o nome do autor e nem mesmo o livro, mas diz assim como diz o Espírito Santo. Apesar de muitas pessoas dizer que a Bíblia foi escrita por homens, e de fato foi escrita por homens, porque a gente poderia dizer para essas pessoas que diz que a Bíblia foi escrita por homens, você quer que a Bíblia fosse escrita pelo quê? Por cavalos? Por cachorros? Por ursos? Não tem como. A Bíblia deveria ser escrita mesmo pelos homens. E ainda que fosse escrita por anjos, muitos não creriam. Mas ainda que a Bíblia foi escrita pelos homens, quem dirigiu e quem inspirou esses homens a escrevê-la foi o Espírito Santo,
como nós vemos aí em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, onde nós já estudamos na Confissão de Fé de 1689, sobre as Sagradas Escrituras. Abra comigo, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura, não parte da Escritura, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Sendo assim, a palavra de Davi não é a palavra de Davi dele mesmo, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Sendo assim, as palavras relatadas de Mateus não são palavras dele mesmo, mas são palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E o escritor diz que assim como diz o Espírito Santo, e nós vemos que não como disse o Espírito Santo, como falou anteriormente ao Espírito Santo, porque esse texto foi falado lá em Salmos 95, e já há muito tempo se passou, e poderia o escritor aqui, ao colocar esse texto, dizer, como disse o Espírito Santo no passado, mas não, ele coloca, como diz o Espírito Santo. O escritor colocou esse texto, ele quis trazer exortação, não tirando da cabeça dele, como diz o reverendo Hernan Dias Lopes, que o autor aos Hebreus não tira a exortação dele mesmo, mas ele cita aqui as Santas Escrituras dizendo, como diz hoje o Espírito Santo. Ou seja, ainda hoje o Espírito Santo fala, ainda hoje o Espírito Santo diz, ainda hoje o Espírito Santo fala ao nosso coração. Muitas das vezes as pessoas me perguntam, por ser reformado, se eu não creio que o Espírito Santo fala, que eu não creio se Deus fala, mas eu quero dizer para os irmãos que eu creio que Deus fala. Eu creio que o Espírito Santo fala, e fala por meio da sua palavra. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, quer ouvir a voz de Deus? Leia as Escrituras. Quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia as Escrituras em voz altas. O reverendo Heber Campos Júnior diz que muitas pessoas estão confusas, procurando entender e saber a vontade de Deus. Tem até um livro dele sobre isso, recomendo os irmãos a comprarem, onde as pessoas ficam muitas vezes perturbadas. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? O que fazer com a minha vida? Porém, as Escrituras, ela foi nos dada para nos orientar em toda a área da nossa vida. Quer ouvir a voz de Deus para a sua vida? Quer saber qual é a vontade de Deus para você? O Espírito Santo ainda fala hoje, por meio da sua palavra. Leia as Escrituras. Daí a importância de nós ouvirmos sermões, tanto no culto, quanto sermões bíblicos, quanto sermões cristocêntricos, centrados na internet. Daí a importância de nós virmos a escola bíblica dominical. Daí a importância de nós lermos as Escrituras em nossa casa, não deixá-la lá empoeirada, porque ao lermos as Escrituras, ao ouvirmos o sermão, é o próprio Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração. O Espírito Santo ainda fala conosco hoje. Ele diz por meio da sua palavra. E o escritor, usando o texto aqui do salmista, diz quando fala hoje, não só no passado, ou seja, as coisas que está escritas nas Escrituras não foi só para aquele pessoal do passado, mas também para nós hoje, nos dias de hoje. E também diz o que fala. E o que o Espírito Santo fala nesse texto? Que o escritor aos Hebreus traz aqui para esses irmãos e para nós.
para que não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Já falei aos irmãos aqui, pregando o Salmo 95, o que poderia ser dureza de coração. Aqui os irmãos têm filhos, ou já foram crianças, e os irmãos conhecem uma palavrinha falada pelos seus pais, chamada teimosia. O que é a teimosia? A teimosia geralmente é quando o pai fala uma coisa: menino, não pega essa caneta para rabiscar a parede. O menino sabe qual é a palavra do pai: não pegar a caneta. Mas ele endurece o seu coração para fazer não a vontade do seu pai, mas para fazer a sua própria vontade. Isso é dureza de coração, teimosia, saber o que é a verdade, mas porém preferir seguir o seu próprio coração, seguir os seus próprios desejos, seguir a sua própria vontade. E é isso que o Espírito Santo está falando pela boca de Davi a esses irmãos e a nós: se ouvir a voz do Espírito Santo, não sejamos teimosos. Não endurecemos o nosso coração, como fizeram os pais no deserto. Amados irmãos, assim como em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele traz os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito, e ele traz isso falando que o amor é um fruto com 8 virtudes. Aqui também, o autor traz para nós que dureza de coração, na verdade, a dureza do coração desses irmãos foi o resultado de outros pecados que eles tiveram. E nós vamos ver isso nos textos a seguir. Por causa da dureza do coração, eles tentaram a Deus, colocaram Deus à prova. Por causa da dureza de coração, eles não se quebrantaram diante dos feitos do Senhor. Por causa da dureza do coração, nunca se arrependeram e não ouviam os mandamentos de Deus. E por isso a ira de Deus se manifestou sobre eles. Nós vamos entender isso aqui agora, a partir dos versos que nos seguem. No versículo 8, o autor mostra qual o primeiro pecado que esses irmãos tiveram por causa da dureza do seu coração. No versículo 8 e 9, diz que eles tentaram a Deus. E os irmãos logo já podem pensar o seguinte: como que eles tentaram a Deus? Se eu já li lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, irmãos podem ler comigo, ou anotar para ler depois em casa, que ninguém sendo tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Então, como que esses tentaram a Deus no deserto? Amados, esse tentar aqui não é como o nosso tentar. Nós somos tentados segundo a nossa concupiscência, segundo os nossos desejos carnais, segundo nossos desejos proibidos, que nos enganam, que nos engodam. E por isso somos tentados. Agora, Deus é impecável. Deus não peca, nem pode pecar, por causa, crianças, da sua natureza santa. Deus é santa, Deus é santo, por isso Ele odeia o pecado. Deus é santo, por isso Ele não pode ser tentado pelo pecado. Pelo contrário, Ele odeia o pecado. Então, em que sentido aqui eles tentaram a Deus? Eles, na verdade, provocaram a Deus. Na verdade, eles colocaram Deus à prova, como nós vamos ver lá em Êxodo 17, versículo de número 2 a 7, aonde diz que o povo contendeu com Moisés, dizendo para que Moisés desse água para eles beber, porque eles acabariam morrendo de sede naquele deserto. E no versículo 7, o texto diz: e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor ou não no nosso meio? E como diz lá em Números capítulo
capítulo 14, versículo 11, disse então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles? De que maneira esse povo tentava o Senhor? Eles tentavam o Senhor dizendo: como pode Deus estar em nosso meio? Como pode Deus estar em nosso meio? Muitas vezes temos sede. Como pode Deus estar em nosso meio? Muitas das vezes está nos faltando pão. Como pode Deus estar em nosso meio? Nós passamos toda essa provação. E assim provocaram a Deus. Se Deus realmente está conosco, que Deus mostre o sinal. O povo fez isso constantemente no deserto. Se nós formos ler aos Pentateucos, vamos ver como o povo fazia isso constantemente com o Senhor. Colocava o Senhor à prova, desconfiava de Deus, murmurava contra o Senhor, se irava contra o Senhor, não confiava na provisão de Deus. E nós, ao olharmos hoje, vemos também isso muito acontecendo em muitas igrejas, aonde as pessoas fazem culto, e se pode ser chamado de culto, onde as pessoas fazem campanha e coloca Deus contra a parede. Deus é Deus na sua vida, então não aceita viver nessa situação. Que Deus é esse que está sobre a tua vida? Que você passa por essa situação de dificuldade? Que Deus é esse que está na sua vida e tem te faltado um carro? Que Deus é esse que está na sua vida e tem te faltado ali alguma coisa, um bem material? Não, se Deus é Deus, Deus tem que responder a tua oração. Se Deus é Deus, Ele tem que fazer. Deus não precisa mostrar para nós que Ele é Deus. Deus não depende de nós, nós que dependemos de Deus. Deus é Deus e ponto. E toda vez que nós nos colocamos diante de Deus, desconfiando de quem Ele é, mesmo depois dele ter dado a nós o seu ensinamento, mesmo depois de Ele ter dado a nós a sua palavra, pecamos contra o Senhor e tentamos o Senhor Deus. E assim foi que eles fizeram. E foi também isso que os hebreus estavam querendo fazer. Depois de tudo aquilo que eles viram, a descida do Espírito Santo, de tudo aquilo que eles ouviram, de grandes coisas que Deus fez, esses irmãos agora estavam desconfiados, estavam temerosos, estavam duvidando. Será que realmente isso é o que foi cumprido pelas profecias? E estavam pensando em retornar de volta ao judaísmo. Por isso o autor dos Hebreus cita esse texto para advertir, para exortar esses irmãos, mostrando o pecado do povo de Israel, e para eles não fazerem igual, não tentarem a Deus, não colocarem Deus à prova, não provocarem a Deus. Esse é o primeiro pecado que o autor dos Hebreus cita aqui, que esse povo cometeu por causa da dureza de coração. O segundo pecado que eles cometeram por causa da dureza de coração, nós vamos ver aí no versículo de número 9, na parte B: e viram as minhas obras por 40 anos. O povo, eles não se quebrantaram diante dos feitos do Senhor. E o que foi que o Senhor fez a esse povo no deserto? O Senhor mandou 10 pragas contra os egípcios que oprimiam eles lá no Egito. O Senhor abriu o mar vermelho para esse povo passar em seco. O Senhor mandava cordonizes quando eles estavam com fome. O Senhor tirava a água da rocha quando eles estavam com sede. Quando eles estavam com frio, o Senhor mandava uma coluna de fogo. E quando eles estavam com calor, o Senhor mandava uma coluna de nuvem. Sapato não rachava, roupa não envelhecia. Deus estava presente com eles, guiando eles no deserto, livrando eles das pragas. Mas mesmo assim, vendo os sinais, vendo a grandeza de Deus, vendo os milagres que Deus fez, esse povo teve por 40 anos murmurando
diante do Senhor. Não tinha considerado os feitos do Senhor. Pelo contrário, eles desconsideraram tudo aquilo que Deus fez por eles no deserto e queriam voltar para o Egito, como nós veremos agora. Eu peço, irmãos, que abram comigo em Números, capítulo 14, versículo 3 a 4. A Bíblia nos conta que Moisés mandou espias para espiar a terra prometida, e os espias voltaram, dizendo: ó, lá tem gigantes, se nós formos para lá, nós vamos morrer. Nós, diante deles, somos como gafanhotos. Josué e Caleb dizem: que é isso? Não, para com isso, fique quieto, não, o Senhor é conosco. Foi isso que ele nos prometeu. Mas o povo se irou quando soube dessa situação, de tal maneira que queria apedrejar Josué, Moisés, Arão e Caleb, e queriam voltar para o Egito, mesmo depois de tudo aquilo que Deus já tinha feito, tirado eles como um forte lá. Olha o que diz o texto 3 a 4. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um chefe e voltemos para o Egito. Tem noção disso? Depois de Deus ter tirado eles do Egito, depois de Deus ter feito tais milagres que nós vemos assim e ficamos maravilhados, coisas sobrenaturais, mesmo assim o povo estava tão duro de coração que eles queriam retornar para o Egito e queriam colocar alguém como superior para guiar eles de volta ao Egito. Da mesma maneira, esses irmãos aqui estavam querendo retroceder, voltar para o judaísmo, depois de tudo aquilo que Deus já tinha feito. E o que Deus tinha feito? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Filho unigênito andou entre eles, comeu com eles, foi na cruz crucificado pelo pecado deles, morreu a morte deles, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo, milagres e prodígios aconteciam no meio desse povo, e mesmo assim eles queriam retornar para o judaísmo, mesmo tendo visto tais obras de Deus. E talvez você possa dizer no teu coração: que povozinho ruim, esse povo do Egito e esses hebreus, o povinho duro de coração, o povo ruim de lidar. Mas muitas vezes nós somos assim. As Escrituras declaram que nos dias de hoje, no nosso tempo, nos últimos dias, muitos terão coceira nos ouvidos e não suportarão a sã doutrina. E o que eles farão? Farão igual a esse povo: amontoarão doutores para si, segundo os seus desejos pecaminosos, para fazer o quê? Servir a Deus, voltando para o Egito, levantando pessoas que levem eles de volta àquelas velhas práticas. Esse foi o segundo pecado que eles cometeram por causa da dureza de coração. Qual? Mesmo tendo visto os milagres que Deus fazia e as obras que Deus fez, eles queriam retroceder de volta ao Egito. O terceiro pecado que eles cometeram, que o texto mostra para nós, está aí no versículo 10, que o Senhor diz, após ter se indignado contra essa geração, na parte B: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. O terceiro pecado que eles cometem é que eles nunca se arrependeram.
e eles não ouviam os mandamentos de Deus. Nós olhamos para o povo no deserto e nós vamos ver que esse povo de fato nunca abandonou o Egito. Em que sentido? Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Nós vemos isso claramente na passagem do Êxodo, nos Pentateucos. Amados irmãos, este povo, eles se arrependiam. Nós vemos muitas vezes Deus enviando a serpente venenosa, ou em outras situações, e o povo se arrependiam e tal, e chegava até Moisés, mas o arrependimento deles era como o arrependimento de Esaú, não era sincero. Havia lágrimas, mas não havia mudança de vida. Eles nunca se arrependeram de fato, mas sempre viviam nas suas práticas pecaminosas, sempre viviam contra Deus, porque todo pecado é contra Deus. Eles sempre viviam voltando-se contra o Senhor, e eles não ouviam os mandamentos de Deus, mesmo tendo o Senhor falado de maneira poderosa no Monte Sinai por intermédio de Moisés. Mesmo o Senhor mostrando o seu poder e a sua Shekinah, como já falei aqui, não canso de falar porque isso é maravilhoso. O monte fumegava, havia relâmpagos e trovões, e quem tocava naquele monte Sinai era morto. Moisés, quando desceu de lá, estava com o rosto resplandecente, e mesmo assim, o povo ainda não tinha abandonado o Egito, e não dava ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E por causa disso, a ira do Senhor se manifestou sobre eles. Em Romanos, capítulo 2, abra comigo por favor, versículo 5 ao versículo de número 9, diz o seguinte: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança que com perseverança fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. A ira de Deus se manifestou sobre eles, porque o texto diz, por 40 anos esse povo não se converteu. Por 40 anos esse povo viu as obras do Senhor, mas não se arrependeu. Eu me lembro que conversando com uma pessoa, uma senhora, e a gente conversando, eu falando da palavra de Deus, ela disse para mim assim: eu tenho tantos anos de crente, porque ela fez algo errado e eu fui a repreender, e ela quis jogar isso para mim, que tinha muitos anos de crente e isso validava a atitude que ela estava tomando, e eu era apenas um garoto, e eu me sinto feliz por ser um garoto, não que eu não quero envelhecer tão rápido. Porém, meus amados irmãos, tempo não diz nada. Esse povo teve 40 anos vendo os sinais de Deus. Esse povo teve 40 anos vendo os milagres do Senhor, mas nunca quebrantou-se diante de Deus, nunca ouviu a voz do Espírito Santo no coração. Chegava até os ouvidos, mas não chegava ao coração. Então, por isso a ira do Senhor se manifestou sobre eles. Porém, se esse povo se arrependesse, seria diferente. As Escrituras dizem: aquele que arrepende-se e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões
nunca prosperará. Mas não foi isso que aconteceu. Eles nunca se arrependeram e não conheceram os caminhos do Senhor, não ouviram a palavra de Deus. E por isso, no versículo número 10, no versículo número 11, diz o seguinte: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E por isso, a ira do Senhor se manifestou, se acendeu contra eles. A ira de Deus é o ódio de Deus, é a cólera de Deus contra o pecado, e não apenas contra o pecado, mas também contra o pecador, porque não tem como apartar o pecado do pecador. Lá no inferno, as pessoas que estão agora sofrendo, não é o pecado que está sofrendo a parte, e a pessoa está ali olhando de longe os pecados sendo punidos. Não! Se o pecado pudesse ser punido à parte, não precisava Jesus ter ido à cruz. O pecado foi punido em Jesus. Assim, aqueles que não se arrependerem, a ira de Deus cairá sobre a pessoa. A W. Pink, no seu livro Atributos de Deus, ele define a ira de Deus. Eu quero ler para os irmãos aqui. Ele diz o seguinte: a ira de Deus é seu eterno ódio por toda injustiça. Ou seja, tudo aquilo que é pecaminoso, Deus odeia. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. Ou seja, por Deus ser santo, por Deus estar separado do pecado e odiar o pecado, a ira de Deus é a manifestação do ódio de Deus contra o pecado. Já falei isso aqui, mas para ficar claro para os irmãos e também para as crianças, como que um Deus que é amor pode odiar? Já ouvi, já li na Bíblia, Deus é amor. Então como ele pode odiar? Quem fala muito bem disso é Paul Washer. Paul Washer diz o seguinte: se você ama uma criança, logo você vai odiar um pedófilo. Se você ama uma família de pai que cuida dos seus filhos, da sua esposa, você vai odiar o adultério, você vai odiar aquilo que destrói a família. Se você ama a vida, você vai odiar o suicídio ou homicídio. Deus ama tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é belo. Em Deus há toda pura e santa justiça. E por isso o Senhor odeia todos aqueles que vivem no pecado impenitente, sem arrependimento. A W. Pink, ele continua, eu quero continuar citando o que ele está dizendo, que a causa motora da sentença justa de Deus contra os pecadores é a santidade de Deus sendo manifestada através da sua ira. Por causa da impenitência deles, o escritor aos Hebreus está trazendo essa passagem mostrando o que aconteceu com esse povo no deserto, por causa da falta de arrependimento deles, porque eles não abandonaram o pecado, porque eles não ouviram a voz do Espírito Santo. A ira de Deus se manifestou contra eles. E o Senhor disse que eles não entrariam no descanso. A princípio, eles não entrariam na terra prometida. Mas nós vamos ver mais para frente que Deus está falando de um descanso ainda maior, que é o seu descanso, ou seja, o descanso aonde ele está, o céu, aonde todo aquele que luta contra o pecado e vive para a glória de Deus desfrutará. O Senhor fala isso a Moisés em Números, capítulo 14, versículo 21 a 23, que eles não entrariam no seu descanso. Olha o que o texto diz:
Se irmãos quiserem anotar e depois ler em casa, diz assim: tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verão a terra que com juramento prometi aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram verá. O escritor aos Hebreus traz isso para esses irmãos despertarem que esse povo que estava querendo voltar ao Egito, que não ouviram a voz do Espírito Santo e não se atentou aos milagres e sinais que Deus fez, entrou no desagrado de Deus, e a ira de Deus estava recaindo sobre eles, e eles não entrariam no descanso na terra prometida. Agora ele fala de um descanso ainda maior em Cristo Jesus. E se eles voltassem, retrocedessem ao judaísmo e abandonassem tudo aquilo que Deus já tinha feito, e se apostatasse da fé, a semelhança daqueles que caíram no deserto. E a Bíblia diz que os corpos deles caíram no deserto, e Deus ainda deu detalhe: vocês apodrecerão no deserto. Assim também, se eles não abandonassem esse pensamento que eles estavam, de voltar ao judaísmo, e abandonasse Cristo para voltar àquelas velhas práticas, também a ira de Deus recairia sobre eles. Não há outra solução. O judaísmo não é mais uma porta de salvação. Da mesma maneira que não há salvação em nenhum outro nome, não há nenhuma outra maneira de salvação, nenhuma outra forma de salvação, a não ser por Jesus Cristo. Não há boas obras, não há ser uma boa pessoa, nada daquilo que possamos fazer nos salvará da ira que está por vir. E como eu tremo, irmãos, diante de vocês ao falar sobre isso, porque tão certo como a chuva cai, tão certo como o sol aparece, a noite e o dia, a ira de Deus se aproxima também sobre aqueles que estão na desobediência. Mas há um descanso, há a porta, há o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição. Aonde está? E eu posso apontar para você aqui com alegria: em Cristo há salvação, em Cristo há verdadeira alegria, em Cristo a porta, o caminho, o verdadeiro descanso está em Cristo Jesus. Assim, amados irmãos, todo aquele que rejeita a Cristo por qualquer outra coisa e não se arrepende dos seus pecados, mas vive longe de Cristo, fora de Cristo, não há descanso, não há paz, mas ira eterna. Hoje em dia, muitas pessoas têm falado de um mito, que muitos creem, que depois da morte, mesmo longe de Cristo, mesmo provocando a Deus, mesmo resistindo ao Espírito Santo, mesmo vivendo tranquilamente longe de Deus, que essa pessoa desfrutará do descanso eterno. Mas isso é uma mentira, é um mito. Isso não é eu que estou falando. Isso foi o próprio Jesus que falou. O Deus que é amor. Por isso, hoje, não amanhã, não daqui a pouco, não depois, hoje, agora, nesse momento,
Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não seja teimoso, não seja teimosa. Se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, quebrantemo-nos diante da palavra de Deus. Eu me lembro de falar com uma jovem que cresceu comigo na igreja. E ela tinha se desviado, seguido outro rumo, foi para as religiões afros. E eu conversei com ela, falando: poxa, você estava na igreja e abandonou tudo e tal, e agora está vivendo essa vida, a vida de pecado, começou a usar drogas e tudo mais. E ela riu e falou: ainda sou muito nova. Tem muito para curtir ainda, Melk. Quando eu ficar um pouquinho mais velha, aí eu vou voltar. Falei: fulana, não brinca com Deus. Isso é justamente provocar a Deus, tentar a Deus, zombar de Deus. Falei: volta, enquanto é tempo. E ela disse: quem sabe um dia. Ainda sou nova, e breve, daqui a um tempo eu voltarei. Até um dia que eu estava passando pela rua de bicicleta, e a cunhada dela me gritou: Melk, Melk, Melk. E eu olhei. Ela disse: soube? Falei: não, fulana morreu com 5 tiros pelas costas, em tal lugar. O tempo não é amanhã. O Senhor diz através de uma parábola: louco, hoje mesmo pedirei conta da sua vida e o que tem preparado para quem será. Devemos tratar os nossos pecados hoje, devemos se arrepender hoje. Não deixa para amanhã o que podemos fazer agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Por isso, se quebrante diante da palavra de Deus, se quebrante diante da voz do Espírito Santo, que hoje fala ao nosso coração. Da mesma maneira que falou no passado, no deserto, que falou pela boca de Davi, no tempo dele, que falou durante a peregrinação de Israel a Jerusalém cantando, que falou nesse texto aos Hebreus, e que fala conosco hoje. Hoje. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que nós viemos ver o exemplo desse povo, do povo de Israel, e que nós não viemos ficar impenitentes diante da palavra de Deus, que nós não viemos ficar inertes diante daquilo que está sendo falado conosco, mas como foi enfatizada a palavra-chave, que hoje, e não amanhã, mas hoje, consagremos os nossos passos para a glória de Deus, dando ouvido à doce voz do Espírito Santo. E eu quero encerrar com uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu não sei se é dele, mas ele fala tanto que eu acho que é dele. Que diz: aqueles que não aprendem com a história estão condenados a repetir os seus erros. As Escrituras nos mostram histórias de homens que foram exemplo para nós. Quem não olha para o apóstolo Paulo, hein? E fica impactado com a história do apóstolo Paulo. O irmão Jefferson mesmo estava falando comigo essa semana do apóstolo Paulo. Quem não olha para Moisés e Dilane não fica admirado com a história de Moisés. Quem não olha para Elias e não fica impactado com a história de Elias, com o testemunho de oração, de consagração, de separação desses homens. Mas também a Bíblia nos mostra a história de homens como Esaú, como Saul, como o povo de Israel no deserto, como Judas. Para quê? Para que nós não sigamos os seus passos, mas para que nós olhemos essa história e diga, como aquele cego disse para Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ser assim. Diga isso hoje para o Senhor. Viva para a glória de Deus. Viva em Cristo.
porque foi para isso que nós fomos chamados. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: Ele vos separou, vocês são raça eleita, povo santo adquirido, a fim de anunciar as virtudes, de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos ficar de pé.